de 11 a 15, desse livraço, que é o livro de Levítico, livro de muitas, mas muitas revelações para nós, revelações passadas, né, no caso, presentes para aquela época, passadas para nós, e revelações futuras. Olha aí. Minha irmã Eugênia, seja muito, mas muito bem-vindo, minha irmã, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Temos uma leitura. Eu vou ler, deixa eu falar para vocês, eu vou ler o capítulo 13, viu? Capítulo 13. Temos capítulos extensos hoje, viu? Eu vou ler o 13, que eu acredito que é o maior. Deixa eu conferir aqui. Não, é o maior dos 5 de hoje. Mas é uma leitura extensa, se concentrem, tá bom? Para a gente ler direitinho, entender o que o texto revela para nós. Vamos orar, Sara? Vamos sim, vamos sim. Fique à vontade, minha irmã. Só vou botar o fone aqui. Amém. Prontinho. Oremos. Pai querido e amado, muito obrigada por esse tempo que nós estamos tendo aqui juntos, Pai. Muito obrigada por cada pessoa que está aqui, as que estão por vir. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento, possa estar falando conosco, que possamos ter cada vez mais compreensão de coisas que a gente não via, que a gente possa ver o novo do Senhor a cada leitura, a cada página da Bíblia, a cada momento a gente possa ver o Teu novo, Pai. Senhor, guia essa leitura, que seja o Teu Espírito nos guiando nessa leitura, Pai. Isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Minha irmã Sara, faça as honras. Né? Quero alertar o pessoal que hoje vai aparecer. Graças a minhas irmãs. Irmã Isabel e minha irmã Beatriz, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que hoje, de maneira especial, né, vai aparecer Falcão na Bíblia. Então, quero que vocês já saibam que vai aparecer Falcão na Bíblia. O que é que eu posso fazer, né? Deus assim quis. Então, assim lá apareceremos agora, já na leitura aqui do capítulo 11. Falcão vai aparecer na Bíblia. Tá bom? Amém. Por favor, começa a leitura. Tá? Eu vou ler, Doug, por favor, leia o 12, eu vou ler o 13, depois minhas irmãs finalizam, viu? Com o 14 e o 15, minha mãe Isabel e minha mãe Beatriz, pode ser? Amém, glória a Deus. Começa, Sara, por favor. Levítico 11. Leis sobre os animais limpos e imundos. Versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém,
todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os enxameiam as águas, os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Na sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que há nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves, essas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis esses. A locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra, a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, eu acho que é assim que fala, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. 31. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair, qualquer deles, estando eles mortos, serão imundos. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até tarde. Então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo. O vaso quebrareis. Todo alimento que se come, preparado com água, será imundo. E todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são. Portanto, vos serão imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem
águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Do seu cadáver se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se o cadáver e do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem do seu corpo, e quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes e será imundo até tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não sedes imundos. 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir a terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. 46. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer, que não se podem comer. Levítico capítulo 12. A purificação após o parto. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como estará impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado, então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Esta é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Levítico 13, leis a respeito da lepra. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando a pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornarem brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornarem brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se, na opinião dele, a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará suas roupas e estará pura.
Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando a pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houve carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa, porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem lepra, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas, no dia em que aparecer nela a carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa tem a praga, que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou uma mancha lustrosa de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ela parece mais profunda do que a pele, e os pelos se tornam brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornarem brancos, e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura. É a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tivesse alastrado na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. 29. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada. Mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tivesse alastrado na pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura.
Mas, se a micose, depois da sua purificação, tivesse espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tivesse espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados. Está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose será sarada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. 38. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva. Contudo, está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva. Contudo, está puro. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra brotando na calva ou na anticalva. O sacerdote examinará o homem e se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro, e o sacerdote declarará que ele está impuro. A praga está na cabeça. 45. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro! Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele, e impuro habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Leia a respeito do mofo, 47. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é praga de mofo e deve ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga, encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela estiver se alastrando pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha. Isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama de lã, de linho ou de qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas, se o sacerdote examinar e a praga não tivesse espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que se havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá que ser queimada como fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá que ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa, da lã ou do linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las pura ou impuras. 14. Amém. A lei a respeito do leproso depois de sarado. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras,
madeira de cedro, pano, escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave, que ficou viva, para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, para a oferta de cereais amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor que houver de se purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa juntamente com um copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante de Deus. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitir trazer tanto, pegará um cordeiro para a oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para a oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então, o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco de azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito.
por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Essa é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhes permitem o que é preciso para a sua purificação. A lei a respeito do mofo numa casa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiverem a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspará a casa e de novo rebocada. Então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha e está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade. E um lugar impuro, aquele que entrar na casa enquanto está fechado, ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará duas aves, madeira de cedro, pano escarlate e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto, assim fará expiação pela casa e ficará pura. Essa é a lei para todos os tipos de praga, de lepra, de micose, de mofo das roupas e das casas, da inchação, da pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar enquanto alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Impurezas do homem e da mulher. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a impureza. Toda cama em que se deitar
o que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre o que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia sentado o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda a cela em que o cavalgar, o que tem o fluxo, ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que estiver o fluxo, sem haver lavado suas mãos com água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Versículo 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor à porta da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará com ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando o homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver sentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias de sua menstruação. Toda a cama sobre que ela se deitar, toda a cama sobre que ela deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama que ela se deita na sua menstruação, e toda coisa sobre que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto, lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Versículo 28. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então, o sacerdote oferecerá uma para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará, por ela, expiação do fluxo de sua impureza diante do Senhor. Versículo 31. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o seu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que, por causa dela, fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher impura. Amém, glória a Deus. Que texto, Amém. meus irmãos, que texto precioso, precioso. E nós temos aqui várias lições, várias conexões bíblicas, a gente pode fazer agora aqui, né? Sim. Primeiramente, a gente tem essa conexão dos animais, né? Puros e impuros, era uma coisa, né, que foi determinada, né? Olha que interessante, né?
essa questão dos animais puros e impuros, o pessoal Falcão começou onde? Levítico? Não. Começou lá em Gênesis. Lá, Noé, ele foi instruído por Deus, olha que interessante, a separar animais puros e animais impuros. E aí eu digo para você, quantos animais Falcão entrou na arca? Aí você que não lê a Bíblia direito, fala, um casal de cada animal. A resposta é não. Um casal de cada animal dos impuros. Mas dos animais impuros foram 7 casais. Olha aí. Pois é, então olha a conexão que Deus já faz, já na arca de Noé, né? Lá com a questão dos animais puros e dos animais impuros. Depois vem também, no todo o texto, a gente vai percebendo a questão da impureza do homem e da mulher, né? E aí ele vai tratando de várias maneiras, vai tratando da mulher depois do parto. Ah, Falcão, esse negócio depois do parto aqui eu achei muito machista, viu? Porque se a mulher tem um menino, fica 33 dias de resguardo. Se tem uma menina, fica 66. Que negócio é esse? Meu irmão, minha irmã, não se separe tantas coisas. Por favor, se aprenda ao que nos une, tá? Isso aqui é um texto, é um costume da época. E outra coisa, orientação de Deus. Orientação de Deus. Lembre-se que naquela época as mulheres tinham pouca, não é que não tinha nenhuma, tinha pouca proeminência na sociedade e estavam muito mais ligadas a questões de reprodução e dos afazeres do lar. Não que não houvesse outras atividades das mulheres, tá? Mas aqui ó, como começa o capítulo 12, ó, o Senhor disse a Moisés, não são palavras de Moisés, isso aqui é coisa de homem, não, é Deus que mandou, que assim fosse feito. Lembre-se, Deus gosta de obediência, não questione as ordens de Deus, obedeça. No verso 13, e eu já vou finalizar para passar a palavra para minhas irmãs, que eu sei que estão se coçando para falar alguma coisa. E no verso 13, vai falar também das roupas, né? Se está boa, se não está, queima tudo, aquela situação toda que a gente já viu do mofo, né? Da lã, se tem a roupa de lã, se a roupa de couro. E aí, agora vem onde eu quero chegar. Vem o verso 14. E olhe só, no capítulo 14. E o capítulo 14 faz uma coisa muito curiosa, meus amados irmãos. No verso 33, abra sua Bíblia, por favor. Não feche não, deixa ela aberta. No verso 33 do capítulo 14, olhe como começa ele. É a lei a respeito do mofo em uma casa, que leu foi minha irmã Isabel. E aí, no verso 33 diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés e a Arão. O que foi que o Senhor disse a Moisés e a Arão? Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dei por herança, e eu enviar praga do mofo, alguma coisa, nananana, e aí vem aquela situação, Falcão, mas Arão e Moisés não entraram na terra prometida, não entraram em Canaã. Como é que Deus está dizendo aqui que eles vão entrar? Isso aqui é uma contradição da Bíblia, Falcão. Está vendo aí? Está vendo? Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos ler novamente o texto? O Senhor disse a Moisés e a Arão, correto? Correto. Moisés e Arão eram o quê? Portadores, né, das mensagens de Deus. Então, essa mensagem aqui não era para eles, era para o povo. Olha que maravilha. Então, não tem contradição nenhuma. Que história é essa, meu irmão? Lê a Bíblia, lê o contexto, que você vai ver que aqui não tem problema nenhum. Tá? Deixa de procurar chifre, né, em cabeça de cavalo, porque o unicórnio não existe. Tá bom? E aí vem o verso 15, para finalizar aqui, vamos fazer umas conexões bíblicas. O verso 15 vai falar do homem, as impurezas do homem, impureza do homem da mulher, o sêmen do homem, quando o homem tem relação com a mulher, que sai o sêmen, aquela coisa, e aí chega na mulher com fluxo de sangue, e aquela conexão que a gente viu, então a conexão com Jesus, e meus amados irmãos, vocês viram aqui que essas leis, elas eram bem duras, né? A pessoa ficava separada, a pessoa não tinha contato nenhum, né? Não podia orar, não podia levar o sacrifício, ficava longe da família, ficava num lugar, né, sem ver ninguém, ficava encarcerado, um negócio terrível. Aí o pessoal fala, Falcão, distanciamento social é algo recente, né? Não, aqui é o distanciamento social, meu irmão, aqui é o distanciamento aqui, e esse aqui é negócio sério, né?
Então, assim, aí vem a mulher do fluxo de sangue, a gente fazendo já a conexão com o que aconteceu lá com Jesus, aquela mulher, né, desesperada. É nesse contexto, meus amados irmãos, que a mulher vivia. Nesse contexto de desespero, de estar longe de tudo e de todos, de não poder louvar ao Senhor, de não poder ir à casa do Senhor, de não poder sacrificar ao Senhor. Sabe o que isso significa, não poder sacrificar ao Senhor, meus amados irmãos? Significa que, naquela época, era o ritual, né, para você se purificar, para você se livrar dos pecados. Então, aquela mulher, né, ou aquele homem, no caso aqui, o texto fala homem ou mulher, né, que tiver fluxo, ele não tinha o direito de ir entregar o seu holocausto para os seus pecados serem, pelo holocausto, né, remidos. Então, olha que tristeza, que dificuldade. E aí vem essa mulher, e aqui eu vou ler esse texto, que aí vem o texto dizendo o seguinte, ó, no verso 19, 15, verso 19. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação. E quem a tocar ficará pura até a tarde. Você lembra que a mulher tocou em Jesus? Você lembra que a mulher tocou em Jesus. O que era para acontecer segundo a lei? Jesus tinha que ficar impuro até a tarde, né? Mas aí eu lembro a vocês, meu amado irmão, quando você se aproxima de Jesus, tá? Mesmo você estando puro, ele não fica impuro, que é você que fica purificado. Foi o que aconteceu com a mulher. Que história é essa, rapaz? Então, não tem que ficar preocupado. Eu estou impuro, não vou me aproximar de Jesus agora, porque eu não sou digno. E que história é essa? Você vai esperar ficar digno? Não, venha como você está. Quando Jesus tocar em você, você será purificado. Oh, aleluia. Muito bem, meus amados irmãos. Essas foram minhas pequenas observações para hoje. Glória a Deus por tudo. Minhas amadas irmãs, desculpa, acho que eu falei tudo que vocês queriam falar, mas a vida é assim. Beijo. Ai, gente, a melhor coisa são essas contribuições. Muito obrigada. Mas duas coisas me chamaram muita atenção. Diga, meu irmão. Primeiro, foi a riqueza dos detalhes, né? Sim. De cada parte, tanto para a purificação e quando falando, né, o que era impuro e o que era impuro. E no final do capítulo 14, eu até sublinhei aqui, o versículo 57, ele fala justamente que todos esses detalhes eram para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Verdade. Então, isso, aqui a gente estava vendo, né, a respeito das lepras, né, das doenças e de tudo mais, mas isso me lembrou muito, me remeteu a Romanos, quando Paulo está ali explicando, né, sobre o que era a lei, e ele fala que a lei é justamente para a gente saber o que era o pecado. Então, por isso que era tão pertinente a riqueza de detalhes que era para ensinar, porque tudo isso era uma sombra, né, do que seria, na verdade, quando Jesus voltasse. E a segunda coisa que a gente estava aqui comentando é como tudo era por meio do sacerdote, né? Então, o sacerdote, ele identificava, ele dava o tratamento, ele dava o diagnóstico do tratamento, ele dava tudo. Aí a gente estava aqui comentando, né, como o sacerdote fazia o papel de tudo na vida. Tudo corria para o sacerdote. E isso, às vezes, passa desapercebido. E Deus instituiu o sacerdócio no lar e nós, como sacerdotes, né? No reino de Deus. Então, como que isso pesa para o homem como sacerdote do lar e para nós como sacerdotes no reino de Deus? Então, como que precisamos estar atentos a esse cuidado integral, justamente. Não é só uma pequena partezinha que é importante. Tudo faz parte. Deus se importa com os mínimos detalhes. Então, essa parte, a gente precisa realmente assumir essa identidade, né, como sacerdotes no reino de Deus, e para os homens, o sacerdócio no lar. Né? Nem todos que vão assistir aqui, ou que estão aqui, têm uma família, né, e que é o líder da casa e tudo mais. Mas isso já deve ser algo a ser aprendido e buscado em Deus, né? Porque existe um posicionamento que precisa ser respeitado.
Porque isso vem de Deus, Deus direcionou a isso, né? Então, acho que isso me chamou muita atenção. Tem uma coisa também que, no meio de tudo isso aqui, que me chamou a atenção, além dessas coisas, é sobre a purificação, né? Toda purificação aqui, ela termina em um sacrifício. E é um sacrifício duplo, um sacrifício pelo pecado e um sacrifício de adoração. E aí eu fiquei refletindo, até anotei aqui, que a purificação, ela é sacrificial. E ela é sacrificial com a expectativa de você fazer uma entrega de arrependimento pelo pecado e uma entrega para adoração a Deus, sabe? É você realinhar, é você cortar a entrega de arrependimento pelo pecado, é você justamente você cortar aquela sequência, né, de acontecimentos que já vinha, né, decorrendo, e você começar um sacrifício de adoração. Então, isso me chamou a atenção, porque eu nunca tinha percebido isso, na verdade. E eu acho que, apesar de hoje a gente já está vivendo um tempo em que a gente não precisa, né, fazer literalmente sacrifícios, né, de animais e tudo mais, mas esse é um movimento que nunca se perde, porque a gente está livre do domínio do pecado, mas a gente não está livre da presença do pecado ainda, né, nessa circunstância. Então, vez ou outra, a gente está falhando e tudo mais. E a nossa postura, ela deve ser de purificação todas as vezes, sabe? De você fazer uma entrega de arrependimento por aquele pecado e você fazer uma entrega de adoração a Deus, sabe? É esse movimento. Você corta o pecado e você adora a Deus. E é isso, né? Você se expor à presença de Deus, como o irmão Falcão lembrou, expor à presença de Deus é o que traz purificação. Né? A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e ao invés dela sujar Jesus, ela que foi limpa. Então, é justamente a chave. Quanto mais eu preciso de purificação, mais eu preciso me expor à presença de Deus, porque só Ele pode me purificar, só Ele pode realmente me livrar, né, dessas coisas. Amém. O tempo tá, só temos 3 minutos. Vamos orar. Então, vamos orar. Irmão Falcão, por favor, nos dê essa honra. Amém, amém. Senhor Deus, Pai eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu tão bondosamente estarmos aqui lendo tua palavra, meditando, ruminando, Senhor, a tua palavra neste novo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, porque chegamos aqui no livro de Levítico, finalizamos hoje o capítulo 15. Obrigado, Pai, porque essa leitura tem sido de grande valia para nós, promovendo crescimento espiritual, promovendo entendimento para nós. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Nossos irmãos e irmãs que estão conosco aqui e aqueles que vão ver este vídeo no futuro, Senhor. Abençoa eles nas suas necessidades, Senhor. Abençoa eles, Senhor, porque se o Senhor não nos abençoar, certamente pereceremos, dependemos do Senhor para todas as coisas. Senhor, purifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque somos impuros, essa é a verdade. O pecado nos deixou, nos tornou imundos, mas o Senhor e a Tua palavra nos purifica. Oh, Deus, obrigado, Senhor, porque reconhecemos que é o Senhor que purifica nós, seres impuros e miseráveis. Te amamos, Senhor, não porque somos especiais, mas porque o Senhor nos amou primeiro e colocou em nós esse amor. E por isso te louvamos e dizemos aleluia. Obrigado, Senhor. E finalizamos esse olá, dizendo até breve. Que Deus abençoe a todos. Tchau, galera. Boa noite. Abençoe, meus amados irmãos, uma ótima noite na presença de Jesus. Até amanhã. Amém. E até amanhã, se Deus Se Deus quiser. quiser. Amém. Tchau, tchau, meus irmãos.